E eu glorifico muito a Deus, irmão, quando eu entro nesse templo. E que a palavra que eu vou entrar vai falar de rei. E nós cantamos Rei dos Reis, que foi o primeiro cântico a canção que nós cantamos, um hino que foi louvado aqui. E sabemos também que assim como o Fausto, eu também tenho um coração, Fausto. E nesse texto que eu vou falar, irmãos, fala do homem segundo o coração de Deus. Mas vai falar mais daquele que é rei sobre. Eu quero que você abra a tua palavra no Salmo 24. Amém? A palavra do Senhor nos diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do coração? Que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daquele que buscam a tua face, o Deus de Jacó. Levantai, ó porta das vossas cabeças, levantai-vos as entradas eternas, entrará o Rei da Glória. E ele faz uma pergunta: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos a entrada eterna, entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Pode assentar os irmãos. Irmãos, é muito maravilhoso quando a gente busca no Senhor uma palavra. Quando a gente entregamos ao Senhor: Senhor, usa-me nessa noite. Sou muito grato ao Senhor, porque não seríamos nada se Ele não estiver junto conosco. Se o Espírito Santo não habitar em nós, nada nós faremos. Porque o Espírito Santo que nos ensina a compreender a palavra do Senhor. E no primeiro versículo dessa palavra, ele diz: do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam. Então Davi fala que tudo é dele. E nós cantamos o último hino, que é: tudo era dele, tudo é por ele. E sabemos que nós estamos aqui porque de onde nós viemos, nós queremos voltar, pastor. Porque o desejo do nosso coração é o quê? É morar com Cristo nas mansões celestiais. E Ele tem... Nada se compara à majestade do Senhor Jesus. Porque Davi não foi rei como Jesus, é rei eterno, é rei celestial. Davi foi rei na terra. Davi reconhecia que a majestade dele não tinha valor se Deus não estivesse com ele. Teve momento que Davi se humilhava ao Senhor: que adianta eu ser rei? Que adianta eu estar aqui, ter tudo isso, mas se o Senhor não estiver comigo? Porque Davi entendia isso, que ele sabia que a maior que ele era o Rei Jesus. Maior é aquele que estava no céu para vir salvar. Qual o rei da terra que morreu por você, Fausto? Nenhum rei da terra vai morrer pela sua vida, mas somente Jesus, como rei, ele morreu por nós. Mas a partir do versículo 3 chama atenção a igreja. E ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor que estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e de puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e não jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da salvação. E no versículo 6 também ele diz: esta é a geração daquele que busca a face de Deus. Essa palavra ela nos toca porque nós temos que ser o quê? Perfeito como Jesus foi perfeito. Não ser mentiroso mais, sempre falar a verdade. Essa palavra está nos ensinando que nós devemos ter uma nova atitude, nos mostrar perante a sociedade que há uma mudança e transformação nas nossas vidas.
Davi, ele tinha uma transformação diante de Deus. Davi, perante a Deus, sempre se preocupava em fazer conforme a vontade de Deus. Davi nada fazia sem direção do Senhor, tudo o Senhor falava com ele. E sabemos que Deus livrava Davi da morte, porque Davi estava sendo jurado por morte pelo Saul. Mas nós também já fomos jurados por morte pelo nosso inimigo. Mas sabemos que o Senhor tem nos guardado e nos protegido, tem nos dado o fôlego da vida que nós merecemos. Porque esse Deus, esse rei que eu estou falando, ele era humilde e manso de coração. Esse Jesus não teve riqueza aqui na terra, porque a riqueza dele estava no céu. A riqueza que o Senhor tem aqui no mundo, é minha vida, é sua vida. Esta é a riqueza que o Senhor tem nessa terra, é a nossa vida. Porque Ele pagou um alto preço para morrer no meu lugar e no seu lugar. E continuando, nesse versículo que nós estávamos lendo, assim também diz para levantai as portas às vossas cabeças, levantai entradas eternas, entrarão o Rei da Glória. Aqui está dizendo que as portas vão ser abertas para o Rei da Glória passar. Porque nós, como o exército do Senhor, aqueles que vão ser remidos, vai estar com Ele passando por essa porta, a porta do céu, que estará aberta para aqueles que confiaram no Senhor. Porque Davi confiou no Senhor em todo o tempo, e nós confiamos nesse Deus que é o Rei da Glória. Então aqui ele faz uma pergunta, pastor: quem é este Rei da Glória? Davi não conhecia esse Rei da Glória, pastor, como nós conhecemos. Esse Rei da Glória, que nós sabemos que é Jesus, que saiu da eternidade. Quem é este Rei da Glória? Aquele que nasceu numa manjedoura, aquele que nasceu num lugar simples, não nasceu em palácio, não nasceu em meia riqueza, não nasceu em meia soldados, mas nasceu naquele lugar simples. Quem é este Rei da Glória? Aquele que aos 12 anos estava ensinando. Rei da Glória é aquele que com 12 anos tinha autoridade de chegar perto daqueles homens que eram doutores da lei e ali ministrar a palavra. Quem é Rei da Glória? É aquele que exerceu seu ministério aos 30 anos de idade, passando pelo batismo, passando por deserto. Você às vezes reclama: por que eu passo por deserto? Jesus passou pelo deserto. Então nós também sabemos que este é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória, Fausto? Aquele que escolheu 12 homens para estar com ele. Esse Rei da Glória que foi levantado na eternidade para curar, para livrar, para salvar a humanidade. Quem é esse Rei da Glória que não faz acepção de pessoas? Quem é esse Rei da Glória que deixou tudo que ele tinha na glória para estar no meio do teu povo? Quem é esse Rei da Glória que chegava na sua casa simples e não olhava o que você tinha, mas olhava para o teu coração? Quem é esse Rei da Glória, pastor? Aquele que quando chega em Jerusalém, montado no jumentinho, foi montado em cavalos bonitos, mas numa jumentinha ele foi entrando e eles gritando, hosana nas alturas. Deus que nos salva, Deus que é das alturas. Este é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Aquele que foi condenado em meu lugar e no seu lugar. Este é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória que sofreu todas as feridas que era para ser para mim e para você? Quem é este Rei da Glória que Pilato falou: este está condenado? Quem é este Rei da Glória que levou aquela cruz pesada até o lugar mais alto daquela cidade para ser crucificado? Quem é esse Rei da Glória, pastor? É aquele que falou: perdoa, que eles não sabem o que fazem. Mesmo na hora da morte ele te perdoou. Mesmo no momento que ele estava ali passando pela morte, ele te perdoa. Quem é esse Rei da Glória? É aquele que não está mais no sepulcro,
No terceiro dia ele ressuscitou. Quem é este Rei da Glória? É aquele que apresenta aos discípulos vivo. Não é Deus morto, é Deus vivo que está no meio de nós. Quem é esse Rei da Glória? É aquele que falou para os discípulos e fala para nós: vai pregar o evangelho a toda criatura. Quem é este Rei da Glória? É aquele que está nos esperando na eternidade. Este é o Rei da Glória que Davi falava. Este é o Rei da Glória que Davi manifestava na sua vida. Este é aquele Rei da Glória que Davi vai sair do trono, pastor. Ele vai sentar no trono celestial. Quem é este Rei da Glória? É aquele que vai falar: senta no trono que eu assentarei. Quem é este Rei da Glória? Que desde a eternidade ele te conhece o mais profundo da tua alma. Quem é este Rei da Glória? É aquele que guarda a sua família, a tua casa. Quem é o Rei da Glória? É aquele que te deu trabalho para te dar o sustento. Quem é esse Rei da Glória que te deu inteligência para você possuir todas as coisas que você quer? Mas quem é Rei da Glória? É aquele que você faz a vontade dele. Quem é esse Rei da Glória que levantou esse ministério que aqui está na mão do nosso pastor? Quem é esse Rei da Glória que sempre que nós clamamos Ele, nos abençoa? Quem é esse Rei da Glória? Quando nós entramos no propósito, Ele dá a bênção que nós precisamos. Quem é o Rei da Glória? Como nós oramos por um enfermo, ele é curado. Quem é o Rei da Glória? É aquele que faz levantar aquele que não anda. Quem é o Rei da Glória? Aquele que tirou eu do ventre da minha mãe e chamou para fora. Quem é o Rei da Glória? Que colocou teu pai e tua mãe para te criar e te dar educação. Quem é o Rei da Glória? Que teus pais te ensinaram: existe um Deus do céu. Quem é o Rei da Glória que me permitiu conhecer pessoas, Fausto? Quem é esse Rei da Glória que eu tenho convívio com meus vizinhos no bairro que eu moro? Quem é o Rei da Glória que vários trabalhos que eu passei, conheci muitas vidas ali naquele lugar? Quem é o Rei da Glória? Aquele que está no céu. Quem é o Rei da Glória? Aquele que não pode te abençoar. Quem é o Rei da Glória? Aquele que te sustenta, mesmo nos momentos difíceis. Quem é o Rei da Glória que não te deixa sozinho? Quem é o Rei da Glória que nunca vai afastar de você? Esta é a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia.